Que bom ter você aqui neste momento. Onde quer que você esteja, seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar do mundo, saiba que o céu está atento a você agora. Não foi por acaso que você chegou até esta oração. Há algo que o Senhor quer tocar na sua vida hoje. Há uma resposta que está sendo preparada. Há uma proteção que está sendo ativada sobre você e sobre todos que você ama. Antes de continuarmos, curta este vídeo e inscreva-se no canal Jornada da Fé. Se ainda não é inscrito também, considere se tornar membro para apoiar esta missão de oração diária. Faça isso agora, antes de seguir na oração. Abrimos agora nosso coração com confiança e levantamos nossa voz diante dos santos arcanjos, pedindo que a presença deles desça de forma poderosa sobre cada pessoa unida nesta corrente de fé. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, príncipes das milícias celestes, servos fiéis do Deus vivo, voltamos nossos olhos para vós com confiança. Cada família representada aqui neste momento tem suas batalhas, suas histórias, suas dores e suas esperanças. Que nenhuma delas passe despercebida diante da vossa intercessão. Que cada coração que clama agora seja alcançado pela proteção que vem do céu. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível, defensor dos que confiam em Deus, invocamos hoje a tua força sobre cada pessoa que ouve esta voz. Há corpos sofrendo neste momento. Há famílias com alguém deitado em uma cama de hospital, aguardando um resultado, enfrentando um diagnóstico que trouxe medo e incerteza. Há pessoas que acordaram hoje mais fracas do que ontem, que sentem no próprio corpo o peso de uma luta que já dura tempo demais. Coloca a tua espada de luz entre essas pessoas e todo o avanço da doença. Que nenhuma enfermidade progrida além do que Deus permite. Que nenhum mal encontre espaço para se instalar onde a proteção celeste foi invocada. Guarda os corpos desta família com tua autoridade de príncipe das milícias celestes. Há vírus que circulam, há condições que se desenvolvem nas sombras, há fragilidades físicas que precisam de proteção antes mesmo de se manifestar. Que tua presença forme um escudo ao redor de cada corpo. Que os saudáveis permaneçam fortes, que os fracos sejam sustentados, que os que lutam contra doenças sérias encontrem no céu um aliado mais poderoso do que qualquer força que tenta destruir o que Deus criou. São Rafael Arcanjo, médico dos médicos, curador enviado pelo próprio Deus para restaurar o que foi quebrado, trazemos agora diante de ti cada enfermidade presente nesta família. Há órgãos que precisam de renovação. Há sistemas que estão desequilibrados, há dores que persistem e que já causaram tanto sofrimento. Estende tuas mãos de luz sobre cada área fragilizada. Que tua presença restauradora penetre onde nenhum remédio consegue chegar, onde nenhuma cirurgia consegue tocar, onde apenas a misericórdia de Deus tem acesso. Intercede pelos que estão em tratamento neste momento. Que cada medicamento faça exatamente o efeito que precisa fazer. Que cada procedimento produza os resultados esperados. Que os médicos que cuidam dessas pessoas sejam iluminados em cada decisão. Que a ciência e a fé caminhem juntas nesse processo e que a cura se manifeste de forma progressiva, consistente e visível. Que os exames tragam boas notícias. Que os resultados surpreendam positivamente. Que o corpo responda com mais força do que qualquer prognóstico humano seria capaz de prever. Visita também os que esperam. Há pessoas nesta família que estão aguardando resultados com o coração apertado, que passaram noites acordadas, imaginando o pior, que sentem o medo crescer a cada dia que passa sem uma resposta. Que tua presença, São Rafael, traga paz a esses corações antes mesmo que a resposta chegue. Que a serenidade que vem do céu seja maior do que a ansiedade que vem do medo. Que a certeza da proteção celeste fale mais alto do que qualquer incerteza humana. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas notícias de Deus, anuncia agora sobre cada pessoa enferma desta família que a cura é possível. Que nenhum diagnóstico tem poder de definir o futuro de quem está sob a proteção dos arcanjos. Que nenhuma doença é maior do que a misericórdia de Deus. Inspira hábitos que fortalecem,
decisões que preservam, atitudes que cuidam do corpo com respeito e com responsabilidade. Que cada pessoa desta família trate com cuidado o corpo que Deus lhe confiou, reconhecendo que ele é morada sagrada e que merece proteção e atenção. Que esta oração seja o começo de uma virada na saúde desta família. Que o que estava estagnado comece a se mover. Que o que estava piorando comece a melhorar. Que o que parecia sem solução encontre caminho de cura. Que São Miguel afaste todo o mal. Que São Rafael restaure todo o corpo fragilizado. E que São Gabriel anuncie sobre esta família um tempo de saúde, de força e de vida plena. Escreva com fé nos comentários: São Rafael cura e restaura o meu corpo. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, voltamos agora nosso clamor para ti com uma intenção muito específica: a proteção sobre os caminhos que esta família percorre todos os dias, as ruas que pisam, as estradas que cruzam, os transportes que utilizam, os ambientes que frequentam, os locais de trabalho onde passam a maior parte dos seus dias. Há perigos que não aparecem no mapa. Há riscos que ninguém consegue prever. Há situações que surgem de repente e que, em fração de segundos, podem mudar uma história para sempre. É por isso que clamamos agora por uma proteção que vai além do que os olhos humanos conseguem oferecer. Coloca teus anjos nas estradas que esta família percorre. Que cada carro, cada moto, cada transporte público seja guardado por anjos que dirigem junto, que alertam, que protegem e que afastam todo acidente antes mesmo que ele se forme. Há motoristas descuidados nas ruas, há situações inesperadas que surgem sem aviso, há momentos de distração que podem custar muito caro. Que tua presença, São Miguel, seja o escudo invisível que nenhum olho vê, mas que toda força espiritual respeita. Que cada saída desta casa e cada retorno sejam marcados pela proteção celeste. Guarda os que trabalham em ambientes de risco. Há membros desta família que enfrentam diariamente situações que exigem atenção redobrada, que lidam com máquinas, com alturas, com pressões físicas ou emocionais que colocam o corpo e a mente à prova. Que tua proteção esteja presente nesses ambientes. Que os acidentes sejam impedidos antes de acontecer. Que os erros sejam evitados. Que as situações de risco sejam percebidas a tempo e que cada trabalhador desta família chegue em casa ao final do dia são, salvo e em paz. Protege também os que usam as ruas a pé, os que dependem de transporte público, os que precisam se deslocar em horários vulneráveis, de madrugada ou em regiões de maior perigo. Há violência nas ruas, há abordagens que surgem de repente, há situações que colocam em risco a integridade física de quem simplesmente está cumprindo seus compromissos do dia. Que teus anjos caminhem na frente, que afastem o perigo antes que ele se aproxime, que criem em torno de cada membro desta família uma proteção visível o suficiente para que o mal recue. São Rafael Arcanjo, intercede pela saúde mental e emocional de cada pessoa desta família no ambiente de trabalho. Há ambientes profissionais que desgastam profundamente, que exigem demais, que criam pressões que vão se acumulando sem que ninguém perceba até que o colapso chegue de repente. Há chefes que tratam mal, há colegas que minam a confiança, há situações de injustiça que ferem a dignidade de quem só quer trabalhar com honestidade e ser reconhecido pelo seu esforço. Toca esses ambientes com tua presença restauradora, que o desgaste seja aliviado, que as relações de trabalho sejam mais saudáveis, que cada pessoa desta família encontre no trabalho não apenas sustento, mas também realização. Cuida dos que enfrentam pressão excessiva na rotina diária. A correria constante entre compromissos, responsabilidades, horários e obrigações pode consumir as forças de qualquer pessoa ao longo do tempo. Há membros desta família que vivem em modo de sobrevivência, pulando de uma tarefa para outra sem nunca encontrar um momento de respirar. Que o equilíbrio seja restaurado, que haja sabedoria para organizar os compromissos, que o corpo e a mente recebam o descanso que precisam para continuar funcionando, com saúde e com alegria. São Gabriel Arcanjo, ilumina os caminhos profissionais desta família. Há pessoas que estão em dúvida sobre qual direção tomar, que sentem que estão no lugar errado,
mas não sabem como mudar, que têm sonhos e capacidades que ainda não encontraram o espaço certo para florescer. Anuncia sobre essas pessoas que o caminho certo existe e que ele pode ser encontrado. Inspira decisões corajosas e bem fundamentadas. Que as mudanças necessárias aconteçam no tempo certo e da forma certa, sem precipitações que causem prejuízo e sem adiamentos que prolonguem o sofrimento desnecessariamente. Protege também as crianças e os jovens desta família nos caminhos que percorrem até a escola, nas atividades extracurriculares, nas idas e vindas do dia a dia. Há perigos específicos para os pequenos que dependem dos adultos para chegar com segurança ao destino. Que cada trajeto seja guardado. Que cada criança desta família chegue ao seu destino protegida e retorne para casa em paz. Que esta família experimente a paz de saber que não está sozinha em nenhum caminho. Que São Miguel guarde cada passo, que São Rafael sustente cada jornada e que São Gabriel ilumine cada destino. Que as rotinas diárias sejam marcadas não pelo medo do que pode acontecer, mas pela confiança de que o céu acompanha cada movimento desta família, de manhã até à noite, em todos os caminhos, em todos os dias. Escreva com fé nos comentários: São Miguel guarda os meus caminhos todos os dias. São Rafael Arcanjo, médico celeste, curador das almas e dos corações, voltamos agora nosso clamor para ti, com uma dor que muitas pessoas carregam há anos sem conseguir nomear, sem conseguir resolver e muitas vezes sem conseguir nem admitir. As feridas do passado, as mágoas que ficaram guardadas no fundo do coração porque nunca houve espaço seguro para serem tratadas. As decepções que endureceram com o tempo e que hoje se manifestam como frieza, como distância, como dificuldade de confiar, como medo de amar de novo. Há pessoas ouvindo esta oração agora que carregam dentro de si histórias de dor que nunca foram completamente curadas e que precisam hoje mais do que nunca da tua intercessão restauradora. Há feridas que vieram da infância, momentos em que a criança que esta pessoa foi um dia precisou de amor e não recebeu, precisou de proteção e não encontrou, precisou de palavras de encorajamento e ouviu apenas crítica e rejeição. Essas experiências formaram crenças profundas sobre o valor próprio, sobre a capacidade de ser amado, sobre a segurança do mundo. Crenças que ainda hoje conduzem escolhas, sabotam relacionamentos e impedem que a pessoa floresça no que ela foi criada para ser. Toca agora essas camadas mais profundas, São Rafael. Que tua luz chegue onde nenhum esforço humano conseguiu alcançar. Que a criança interior que ainda chora em algum canto da alma seja finalmente acolhida, curada e libertada. Intercede também pelas mágoas causadas por pessoas de confiança. Não há ferida mais profunda do que aquela causada por quem deveria proteger. Traições de amigos próximos, abandonos de quem prometeu ficar, deslealdades de quem tinha acesso ao coração. Essas feridas específicas são as mais difíceis de curar porque junto com a dor vem a desconfiança. E junto com a desconfiança vem o isolamento. E junto com o isolamento vem uma solidão que pode durar anos. Que tua presença restauradora alcance cada uma dessas feridas com precisão e com ternura. Que a dor seja dissolvida. Que a desconfiança ceda lugar a uma abertura renovada para o amor verdadeiro. São Rafael, liberta esta família das correntes invisíveis que as mágoas do passado criam. Há pessoas que repetem os mesmos padrões de sofrimento em cada relacionamento porque nunca foram curadas das experiências que criaram esses padrões. Há famílias que transmitem de geração em geração ciclos de dor, de abandono, de violência ou de falta de amor, não por maldade, mas porque ninguém nunca parou para reconhecer o ciclo e pedir que ele fosse quebrado. Que este seja esse momento. Que esta oração seja o ponto de virada. Que os ciclos de sofrimento que se repetem nesta família sejam interrompidos agora pela tua intercessão poderosa. Cura também as mágoas que existem entre os próprios membros desta família. Há palavras ditas em momentos de raiva que nunca foram pedidas perdão. Há atitudes que magoaram profundamente e que nunca foram reconhecidas. Há pessoas que convivem diariamente
carregando ressentimentos que foram sendo enterrados, porque nunca houve coragem ou oportunidade de serem resolvidos. Que tua presença traga à superfície o que precisa ser curado, mas com delicadeza e com amor, sem destruir, sem expor além do necessário, apenas o suficiente para que o perdão seja possível e a reconciliação aconteça. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha pela libertação das mágoas do passado. Há forças espirituais que se alimentam das feridas não curadas, que mantêm as pessoas presas em memórias dolorosas, que impedem o avanço e que usam o passado como corrente para prender o presente. Repreende toda influência que mantém esta família acorrentada a dores que já deveriam ter sido superadas. Que tua autoridade quebre cada corrente invisível. Que cada prisão construída pelo sofrimento passado seja demolida pela tua espada de luz. Que esta família seja livre para viver o presente, sem o peso de tudo que ficou para trás. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre cada coração ferido desta família que o passado não precisa determinar o futuro, que as histórias de dor podem ser reescritas, que as feridas mais antigas podem ser curadas, que é possível recomeçar com leveza, com esperança e com a certeza de que Deus está fazendo algo novo. Inspira coragem para dar os passos que levam à cura. Que haja disposição para perdoar, não porque o que foi feito não doeu, mas porque o perdão liberta primeiro quem o concede. Que esta família descubra na prática que soltar o peso do passado é um dos maiores presentes que alguém pode dar a si mesmo. Que as feridas do passado sejam curadas de forma completa nesta família. Que as mágoas percam o poder que exercem sobre os corações. Que o perdão flua com naturalidade onde antes havia ressentimento. Que a leveza tome o lugar do peso. E que esta família possa finalmente olhar para frente com confiança, sabendo que o que foi curado pelo céu não volta a doer da mesma forma. Escreva com fé nos comentários. São Rafael cura as feridas do meu passado. São Miguel Arcanjo, guerreiro fiel que nunca abandona aqueles que foram colocados sob tua guarda, voltamos agora nosso clamor para ti com um peso que muitos carregam sem conseguir explicar direito para ninguém. Há filhos nesta família que preocupam. Há jovens que tomaram caminhos que os pais não escolheriam para eles. Há crianças que crescem em um mundo que parece ter sido construído para confundi-las, para seduzi-las e para afastá-las de tudo que é bom, verdadeiro e seguro. Há pais e mães que oram todos os dias pelo mesmo filho, que choram em silêncio, que se perguntam onde erraram e que não sabem mais o que fazer além de continuar pedindo ao céu que intervenha. Para esses corações, para esses filhos, levantamos agora nossa voz com toda a fé que ainda nos resta. Coloca a tua espada, São Miguel, entre cada filho desta família e tudo que tenta destruí-lo. Há influências que chegam pela tela do celular, que entram pelos olhos e pelos ouvidos e que vão moldando o pensamento dos jovens de forma tão gradual que quando os pais percebem, já parece tarde demais. Há conteúdos que normalizam o que é destrutivo, que glamorizam o que é vazio, que apresentam caminhos de perdição como se fossem caminhos de liberdade. Que tua presença forme uma barreira entre esses jovens e tudo que tenta corrompê-los por dentro, antes mesmo de agir por fora. Protege os filhos desta família nas amizades que constroem. Há companhias que parecem inofensivas no começo, mas que vão exercendo pressão até que o jovem cede e vai para lugares que nunca planejou ir. Há grupos que acolhem a solidão dos adolescentes e usam esse acolhimento como porta de entrada para influências que destroem. Que cada filho desta família seja cercado de amizades que edificam, que encorajam o bem, que trazem alegria saudável e que fortalecem o caráter. Que os vínculos errados sejam desfeitos com suavidade, mas com firmeza, antes que causem dano irreparável. São Miguel intercede especialmente pelos filhos que já estão em caminhos de perigo. Há jovens nesta família ou na família de quem ora que já se envolveram com vícios, com pessoas erradas, com situações que já causaram consequências sérias. Há filhos que se afastaram da família, que cortaram laços, que estão vivendo de um jeito que parte o coração de quem os ama. Não abandones esses jovens, glorioso arcanjo, que tua presença os persiga com amor.
Que tua proteção os guarde mesmo quando eles não estão pedindo por ela. Que tua espada afaste os perigos que cercam quem ainda não tem discernimento para enxergá-los. São Rafael Arcanjo, cura as feridas emocionais que estão por trás das escolhas erradas dos filhos desta família. Muitas vezes, o jovem que se perde não está buscando destruição. Está buscando aceitação, está tentando preencher um vazio, está fugindo de uma dor que não sabe como tratar. Há adolescentes que se lançam em comportamentos de risco porque dentro deles existe uma angústia que nunca foi nomeada e nunca foi cuidada. Toca esses corações jovens com tua ternura. Que a cura chegue na raiz do problema e não apenas nos sintomas. Que o jovem que age de forma destrutiva encontre no amor de Deus o que está procurando em todos os lugares errados. Cuida também da relação entre pais e filhos que foi afetada por escolhas erradas ou por distâncias que foram crescendo com o tempo. Há pais que não sabem mais como chegar perto, que tentaram de tantas formas e foram rejeitados tantas vezes que recuaram por cansaço. Há filhos que ergueram muros altos demais e que, no fundo, gostariam que alguém os derrubasse. Que tua intercessão abra caminho para reencontros verdadeiros. Que o amor que existe por baixo de toda mágoa e de toda distância seja mais forte do que tudo que os separou. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre os filhos desta família um futuro que ainda não foi escrito. Que os erros do passado não sejam maiores do que a misericórdia de Deus. Que as escolhas erradas de hoje possam ser corrigidas amanhã. Que cada jovem desta família ainda tenha diante de si um caminho de restauração, de crescimento e de realização. Inspira nos pais a paciência de continuar amando quando é difícil, a sabedoria de saber quando agir e quando esperar, a fé de acreditar na volta do filho mesmo quando tudo parece indicar o contrário. Que cada filho desta família seja alcançado pela proteção dos arcanjos. Que os que estão perto sejam guardados. Que os que estão longe sejam trazidos de volta. Que os que ainda não se perderam sejam preservados. Que os que já se perderam sejam encontrados. Que nenhum filho desta família fique para trás. Escreva com fé nos comentários: São Miguel protege e traz de volta os meus filhos. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, arcanjos poderosos do Deus vivo, chegamos agora diante de vós com um clamor que não cabe em palavras comuns. Há uma situação nesta família que está além das forças humanas. Há uma necessidade que foi levada a Deus em tantas orações, em tantas madrugadas de joelhos, em tantos momentos de desespero silencioso, que quem ora já não sabe mais como pedir, já não encontra mais as palavras certas, já chegou ao ponto em que a única coisa que consegue fazer é se lançar diante do céu e confiar que Deus entende o que o coração não consegue mais expressar. É por essa causa, por essa situação que parece não ter saída, que nos colocamos agora diante dos três arcanjos, com tudo o que temos. Há um nome que está no coração de quem ora agora. Há uma situação que pesa há tempo demais. Há uma espera que já cansou, que já testou a fé até o limite, que já provocou dúvidas que assustaram a própria pessoa que as teve. Essa causa está sendo colocada agora diante do trono celeste. Não com palavras perfeitas, não com fé inabalável, mas com a sinceridade de quem não tem mais para onde ir, senão para Deus. Que o céu receba esta oração, que os arcanjos a apresentem diante do Altíssimo, que a resposta que parecia impossível comece agora a se mover. São Miguel Arcanjo entra como guerreiro nesta batalha específica. Há obstáculos que não são humanos bloqueando o caminho desta graça. Há forças que trabalham contra esta família de formas que os olhos não enxergam, mas que o coração percebe. Há portas que foram fechadas por influências que não vêm de Deus. Há atrasos que não são naturais. Há bloqueios que precisam ser removidos pela tua autoridade e não pelo esforço humano. Levanta a tua espada agora contra cada um desses obstáculos. Que nada que seja de origem espiritual permaneça no caminho desta graça. Que cada barreira invisível seja demolida pela tua presença e que o caminho seja aberto para que a resposta de Deus chegue sem impedimento. Se há um processo judicial que está parado, intercede para que se mova. Se há uma decisão que depende de alguém que ainda não agiu, toca esse coração.
Se há uma porta profissional que permanece fechada apesar de toda tentativa, que ela se abra agora no tempo certo. Se há uma situação de saúde que os médicos já não sabem como resolver, que o médico dos médicos faça o que a medicina da terra não consegue alcançar. Se há um relacionamento que parece definitivamente encerrado, que a misericórdia de Deus encontre uma fresta onde o amor humano já não enxerga mais entrada. Qualquer que seja o milagre necessário, São Miguel luta por ele sem descanso. São Rafael Arcanjo sustenta o coração de quem espera. A espera é uma das provações mais duras que existem, especialmente quando ela já dura muito tempo e as forças interiores estão no limite. Há pessoas nesta família que estão cansadas de esperar, que já choraram tantas lágrimas por esta causa que às vezes se perguntam se ainda vale a pena continuar orando. Sustenta essas pessoas, São Rafael. Que o cansaço não vença a fé. Que a demora não seja interpretada como abandono. Que o coração que está no limite encontre nesta oração uma renovação de forças que não vem de si mesmo, mas que vem diretamente do céu. Cura também as feridas que a espera causou. Há corações que se ressentem com Deus pela demora, que guardaram mágoa da situação, que perderam a alegria de orar porque a oração parece não estar funcionando. Que tua presença restauradora alcance essas feridas específicas com cuidado e com amor. Que a confiança seja reconstruída. Que a intimidade com Deus seja restaurada. Que a pessoa que se afastou por decepção encontre neste momento um novo começo na sua vida de fé. São Gabriel Arcanjo anuncia sobre esta causa urgente que o silêncio de Deus não é abandono. Que nos bastidores do invisível algo está sendo preparado. Que os planos do céu para esta família são maiores do que o sofrimento que está sendo atravessado agora. Anuncia que a resposta está a caminho. Que o tempo de Deus é perfeito mesmo quando parece atrasado. Que o que está sendo preparado no invisível vai surpreender quando finalmente se manifestar no visível. Inspira uma última camada de confiança naqueles que estão quase desistindo. Que esta oração seja o ponto de virada. Que esta graça urgente encontre caminho livre para se manifestar. Que os arcanjos lutem por ela com toda a força que o céu permite. Que quem ora não desista antes da resposta chegar. Que a fé resista mais um dia, mais uma semana, mais um mês, o tempo que for necessário até que o milagre se torne testemunho. Escreva com fé nos comentários. São Miguel luta pela minha graça urgente. São Rafael Arcanjo, voltamos agora nosso clamor para ti com uma das dores mais presentes dentro dos lares desta geração. Os casamentos que estão sofrendo, os vínculos familiares que foram se desgastando com o tempo até chegar a um ponto onde muitos já não sabem se existe caminho de volta. Há uniões que começaram com muito amor e que hoje sobrevivem apenas pela força do costume, pela presença dos filhos ou pelo medo do recomeço. Há famílias inteiras afetadas pelo distanciamento entre duas pessoas que um dia prometeram ficar para sempre e que hoje mal conseguem se olhar nos olhos sem sentir o peso de tudo que não foi dito e de tudo que foi dito da forma errada. Para esses casamentos, para esses lares, para esses corações partidos ao meio, levantamos agora nossa voz com fé. Toca, São Rafael, os casamentos que chegaram ao limite do desgaste. Há casais que vivem uma guerra fria dentro de casa, onde as palavras foram substituídas pelo silêncio, onde o silêncio foi substituído pela indiferença e onde a indiferença foi se tornando um muro tão alto que nenhum dos dois sabe mais como começar a derrubá-lo. Há cônjuges que dormem no mesmo quarto, mas que estão a mundos de distância um do outro, que perderam a cumplicidade, que esqueceram como era antes de tudo isso e que às vezes mal conseguem lembrar por que escolheram um ao outro. Que tua presença restauradora entre nesses espaços vazios. Que a ternura que existia no começo seja despertada de alguma forma. Que o amor que parece apagado seja redescoberto como brasa que ainda pode ser reavivada. Intercede pelos casais que estão enfrentando crises que abalaram os alicerces da confiança. Há situações de traição que destruíram a segurança que existia na relação. Há revelações que vieram à tona e que mudaram tudo de um momento para outro. Há feridas causadas dentro do casamento
que são especialmente dolorosas, porque vieram de quem deveria ser o maior aliado. Que tua intercessão alcance esses casamentos específicos. Que haja espaço para a verdade ser dita com coragem e ouvida com humildade. Que o arrependimento genuíno encontre caminho para o perdão verdadeiro. Que a reconstrução seja possível onde a destruição parece ter sido total. Cuida também dos casamentos que sofrem pelo excesso de rotina e pela falta de cuidado intencional. Nem toda crise vem de uma grande ruptura. Há casamentos que foram sendo esvaziados aos poucos, pela correria do dia a dia, pelas responsabilidades que foram consumindo o tempo e a energia que antes eram dedicados ao relacionamento. Há casais que pararam de se ver de verdade, que se tornaram parceiros de gerenciamento da casa e dos filhos, mas perderam a intimidade, a leveza e a alegria de estar juntos. Que tua presença restaure o que o tempo e o cansaço foram desgastando. Que haja gestos simples de reaproximação. Que haja vontade genuína de investir no relacionamento antes que o distanciamento se torne irreversível. São Miguel Arcanjo, protege os casamentos desta família contra as forças que trabalham para destruí-los. Há espíritos que se especializam em semear desconfiança entre cônjuges, que amplificam cada diferença, até transformá-la em motivo de conflito, que usam as fraquezas de cada um como arma contra o outro. Há influências externas que minam os relacionamentos, pessoas que não torcem pelo bem do casal, situações que colocam pressão sobre o que já está frágil. Repreende toda a força que ataca os casamentos desta família. Que tua espada corte cada fio de influência negativa que tenta de fora para dentro destruir o que foi construído com tanto esforço e tanto amor. Guarda também as palavras que são ditas dentro desses relacionamentos. Há momentos de conflito em que as palavras saem com uma força destrutiva que nenhum dos dois planejou. Palavras que não podem ser retiradas, que ficam ecoando por dias, que vão se somando a outras palavras ditas em outros momentos difíceis até formar uma pilha de dor que pesa demais sobre o relacionamento. Que haja contenção antes de falar, que haja sabedoria para escolher o momento certo. Que o amor seja maior do que a necessidade de ter razão. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre os casamentos e os vínculos familiares desta família que a restauração é possível. Que o amor pode ser reconstruído sobre bases mais sólidas do que as que existiam antes da crise. Que as feridas curadas podem tornar o relacionamento mais profundo e mais verdadeiro do que era antes. Inspira conversas que ainda não aconteceram, gestos de reconciliação que ainda não foram dados, palavras de perdão que ainda estão presas na garganta, esperando coragem para sair. Que esta família descubra que os relacionamentos mais bonitos, muitas vezes, são aqueles que sobreviveram às maiores tormentas. Que os casamentos desta família sejam restaurados e fortalecidos. Que os vínculos entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes, sejam renovados com amor e com intenção. Que esta família experimente a alegria de relacionamentos curados, de laços reconstruídos e de um amor que provou ser mais forte do que tudo que tentou destruí-lo. Escreva com fé nos comentários. São Rafael restaura e fortalece o meu casamento e a minha família. São Gabriel Arcanjo, mensageiro fiel das promessas de Deus, aquele que anuncia o impossível e transforma em realidade o que parecia apenas sonho. Voltamos agora nosso clamor para ti, com uma necessidade que está presente em inúmeros lares e que carrega consigo uma pressão silenciosa, que pesa sobre cada membro da família sem que muitos percebam de onde vem tanto cansaço. O dinheiro que não chega, o trabalho que não aparece, as contas que se acumulam, os projetos que não saem do lugar, os talentos que existem, mas que ainda não encontraram o canal certo para se transformar em sustento. Há famílias que vivem há meses, alguns há anos, sob a pressão constante de não saber se vai dar conta, de calcular cada centavo, de sentir vergonha de situações que nunca imaginaram que viveriam. Para essas famílias, para esses corações sobrecarregados pela preocupação financeira, levantamos agora nossa voz com toda a fé que temos. Tu que anunciaste à Virgem Santíssima uma notícia que transformou o mundo inteiro,
Anuncia agora sobre esta família que a provisão de Deus não tem limite e que ela pode chegar de formas que nenhum planejamento humano seria capaz de prever. Anuncia que as portas que estão fechadas podem se abrir, que as oportunidades que parecem distantes podem se aproximar de repente, que os recursos que parecem inexistentes podem aparecer no momento exato em que forem necessários, que a criatividade e os dons que Deus colocou nesta família podem se transformar em sustento digno, abundante e estável. Ilumina os caminhos profissionais de cada membro desta família que está buscando trabalho. Há pessoas que mandam currículos, que fazem entrevistas, que tentam de todas as formas encontrar uma oportunidade e que continuam recebendo portas fechadas. Há uma frustração específica nesse processo que vai corroendo a autoestima, que faz a pessoa começar a acreditar que o problema é ela mesma, que ela não é boa o suficiente, que não tem o que os outros têm. Repreende esse pensamento, São Gabriel, e inspira com clareza cada passo que precisa ser dado. Que a porta certa se abra para a pessoa certa no momento que Deus determinou e que quando essa porta se abrir, não haja dúvida de que foi a intercessão do céu que a moveu. Intercede pelos que já trabalham, mas que vivem sob pressão financeira constante. Há pessoas que trabalham muito, que se dedicam, que chegam cansadas ao final do dia e que mesmo assim não conseguem fechar as contas do mês. Há salários que não acompanham os custos. Há dívidas que crescem mais rápido do que a capacidade de pagá-las. Há uma sensação de que, por mais que se esforce, nunca é suficiente. Que tua intercessão traga equilíbrio a essas situações. Que surjam formas de complementar a renda. Que apareçam oportunidades de crescimento dentro do trabalho atual. Que o esforço honesto seja finalmente recompensado de forma justa e consistente. São Miguel Arcanjo, entra nesta batalha pela prosperidade desta família. Há correntes espirituais que bloqueiam a prosperidade de algumas famílias de geração em geração. Há maldições financeiras que se instalaram por meio de palavras, de situações ou de histórias antigas que nunca foram quebradas pela autoridade que o céu concede. Há forças que fecham portas, que desviam recursos, que sabotam projetos e que criam obstáculos invisíveis no caminho de quem simplesmente quer trabalhar com dignidade e sustentar a sua família. Corta agora com tua espada toda a corrente espiritual que mantém esta família presa na escassez. Que toda maldição financeira seja desfeita. Que toda porta fechada por influência espiritual negativa seja aberta pela tua autoridade. Protege também o que esta família já possui. Há perdas que surgem de forma inesperada, roubos, acidentes, situações que destroem em um momento o que levou anos para ser construído. Que tua presença guarde os bens desta família, que o fruto do trabalho seja preservado, que nada seja perdido por descuido, por influência negativa ou por ataque espiritual. São Rafael Arcanjo, cura a relação desta família com o dinheiro e com o trabalho. Há traumas financeiros que marcam profundamente e que criam medos irracionais, comportamentos automáticos de sabotagem e crenças limitantes que impedem a prosperidade mesmo quando as oportunidades aparecem. Há pessoas que ganham, mas não conseguem guardar, que prosperam, mas logo perdem tudo, que repetem ciclos de abundância e escassez sem entender por quê. Que tua presença restauradora alcance essas raízes, que os padrões destrutivos sejam identificados e curados, que esta família desenvolva uma relação saudável, equilibrada e responsável com os recursos que Deus coloca em suas mãos. Que a provisão chegue a esta família de forma concreta e visível. Que o trabalho produza frutos, que as finanças se organizem, que as dívidas sejam quitadas uma a uma, que a escassez seja substituída pela suficiência e que a suficiência abra caminho para a abundância. Que esta família experimente na prática a fidelidade de Deus como provedor e que o testemunho da provisão recebida fortaleça a fé de todos ao redor. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel, abre as portas da provisão sobre a minha vida. São Miguel Arcanjo, chegamos agora diante de ti com um clamor que poucos falam abertamente, mas que muitos conhecem na prática. Há batalhas que não aparecem nos olhos, que não têm nome claro,
que não podem ser explicadas em uma conversa comum, mas que são sentidas no corpo, no ambiente e no espírito de quem as enfrenta. Há famílias que vivem com uma sensação persistente de que algo está errado, de que há um peso que não pertence a elas, de que por mais que se esforcem, existe algo invisível trabalhando contra tudo que tentam construir. Há lares onde a perturbação é constante, onde os conflitos surgem do nada, onde a paz parece nunca conseguir se instalar de forma duradoura. Para essas famílias, para esses lares, para essas situações que não têm explicação natural, levantamos agora nossa voz com autoridade e com fé. Há males que se instalam de forma silenciosa, que entram por portas que foram abertas sem que ninguém percebesse, por meio de objetos, de palavras, de práticas ou de envolvimentos que trouxeram consigo influências que não deveriam ter espaço em um lar consagrado a Deus. Há perturbações que chegaram através de pessoas que entraram nesta casa com intenções que não eram boas. Há opressões que se instalaram em momentos de fragilidade espiritual e que foram ficando, foram ganhando espaço, foram se tornando parte do cotidiano, de uma forma tão gradual que a família quase não percebe mais que aquele peso não é normal. Ordena agora, São Miguel, que tudo isso se retire, que toda presença que não venha de Deus abandone este lar imediatamente, que cada espaço ocupado pelo mal seja tomado de volta pela luz. Usa tua espada flamejante contra toda obra de inveja direcionada a esta família. Há olhares carregados de ressentimento que foram lançados sobre esta casa, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre o trabalho e sobre as conquistas desta família. Há palavras proferidas com intenção de prejudicar que saíram de bocas que sorriam por fora enquanto desejavam o mal por dentro. Que toda essa carga seja neutralizada pela tua autoridade. Que todo mal enviado retorne ao ponto de origem sem causar dano. Que esta família seja coberta por uma proteção tão forte que nenhuma palavra maliciosa, nenhum olhar carregado de inveja e nenhuma obra de feitiçaria consiga penetrar. São Miguel repreende todo espírito que ataca os sonhos desta família. Há membros desta família que acordam perturbados, que enfrentam pesadelos recorrentes, que sentem durante o dia um cansaço que não tem explicação física, que vivem com uma inquietação interior que não conseguem nomear. Que tua presença guarde as horas de descanso, que o sono seja protegido, que a mente seja guardada durante a noite, que os sonhos sejam tranquilos e que o amanhecer traga disposição renovada e não o peso de uma noite de batalha espiritual que o corpo travou sem consciência. São Rafael Arcanjo, cura as feridas que as batalhas espirituais causaram nesta família. Há um desgaste específico em quem enfrenta a opressão espiritual por tempo prolongado. Um cansaço que vai além do físico. Uma sensação de esvaziamento interior. Uma dificuldade de sentir alegria ou de se conectar com Deus, que muitas vezes é consequência direta de batalhas que foram travadas no espiritual e que deixaram marcas no emocional. Que tua presença restauradora alcance cada área que foi afetada. Que as forças sejam renovadas. Que a alegria retorne. Que a sensação de peso que se instalou seja substituída pela leveza que vem da libertação verdadeira. Fortalece também a fé de cada membro desta família para que não sejam abalados pelas manifestações do mal. Há pessoas que se assustam, que entram em pânico, que deixam o medo tomar conta quando percebem que estão diante de algo espiritual. Que tua presença, São Rafael, traga serenidade e confiança. Que esta família saiba que está protegida, que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer força contrária e que os arcanjos estão ao seu lado nessa batalha. São Gabriel Arcanjo, anuncia sobre este lar que a luz é mais forte do que qualquer escuridão, que a presença de Deus é suficiente para afastar todo o mal, que a proteção dos arcanjos é real, é eficaz e é constante. Inspira esta família a manter o lar consagrado, a cultivar hábitos espirituais que fortalecem a proteção, a orar com regularidade e a não abrir portas desnecessárias para influências que podem trazer desordem. Que haja discernimento para reconhecer o que edifica e o que destrói, o que protege e o que expõe, o que traz luz e o que convida à escuridão.
que este lar seja completamente libertado de toda opressão espiritual. Que todo mal seja expulso pela autoridade dos arcanjos. Que a paz que vem do céu ocupe cada centímetro deste espaço. Que esta família viva a partir de agora em um ambiente de proteção firme, de luz constante e de presença divina, que não dá espaço para nenhuma força contrária. Escreva com fé nos comentários: São Miguel liberta o meu lar de todo mal oculto. São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo e São Gabriel Arcanjo, chegamos ao final desta oração com o coração transbordando de gratidão. Cada minuto deste tempo foi precioso. Cada palavra pronunciada com fé chegou ao céu. Cada intenção depositada nesta corrente de oração foi ouvida pelos ouvidos de Deus e recebida pelas mãos dos seus arcanjos. Nada do que foi pedido aqui passou despercebido. Nenhuma lágrima que caiu enquanto esta oração era ouvida foi ignorada. Nenhum coração que se abriu com sinceridade ficou sem resposta, porque o Deus que criou todas as coisas se inclina sobre aqueles que clamam com humildade e com fé. Ao longo desta oração, cobrimos cada área da vida desta família: a saúde do corpo que precisava de cura e de proteção, os caminhos do dia a dia que precisavam de guarda constante, as feridas do passado que precisavam finalmente ser tratadas com a profundidade que merecem, os filhos e os jovens que precisam de proteção especial neste mundo que tenta de tantas formas afastá-los do bem, a graça urgente que parecia impossível e que foi colocada com coragem diante do trono celeste, os casamentos e os vínculos familiares que precisavam de restauração e de cuidado, a provisão financeira que precisava de abertura de portas e de libertação de correntes que prendiam a prosperidade, e a libertação espiritual do lar, afastando tudo que tentava agir nas sombras contra a paz desta família. Cada uma dessas áreas foi coberta. Cada uma delas recebeu a intercessão poderosa dos arcanjos do Senhor. São Miguel Arcanjo, antes de encerrarmos, pedimos que celebres este momento com tua presença. Que tua espada de luz seja levantada sobre esta família como sinal definitivo de que ela está protegida. Que os anjos que foram invocados ao longo desta oração permaneçam posicionados. Que a proteção que foi ativada não se dissolva com o fim das palavras, mas que continue operando de forma constante e renovada sobre cada membro desta família, sobre cada relacionamento, sobre cada projeto, sobre cada sonho que foi colocado sob tua guarda. Permanece como sentinela fiel sobre este lar. Que nada que foi conquistado em oração seja retirado. Que nada que foi libertado volte a se instalar. Que a vitória que foi declarada aqui seja mantida pela tua presença contínua. Guarda esta família nos dias que virão, que não serão sempre fáceis porque a vida não para de apresentar desafios. Haverá momentos de dificuldade, haverá dias em que as forças vão faltar, haverá situações que vão testar tudo que foi conquistado aqui. Que em cada um desses momentos, esta família se lembre que não está sozinha, que invoque teu nome com confiança e que encontre em tua resposta a força que precisa para continuar de pé. São Rafael Arcanjo, encerra tua obra restauradora sobre cada pessoa que se uniu a esta oração. Há processos de cura que foram iniciados aqui e que continuarão nos dias seguintes de formas que nem sempre serão visíveis imediatamente, mas que serão reais. Há feridas que começaram a fechar hoje e que precisam de tempo e de cuidado para cicatrizar completamente. Acompanha cada um nesses processos. Que tua presença seja percebida no alívio gradual das dores, na leveza que vai chegando aos poucos, na disposição renovada que vai tomando o lugar do cansaço, na alegria que vai voltando a habitar corações que estavam há muito tempo sem ela. Sustenta os que saem desta oração ainda aguardando respostas. Há pessoas que oraram com toda a fé que tinham e que ainda vão precisar esperar pelo tempo de Deus. Que a espera seja atravessada com paz e não com angústia. Que cada dia de espera seja vivido com a certeza de que o céu está trabalhando, mesmo quando o silêncio parece dizer o contrário. Que a fé resista firme até que o testemunho chegue. São Gabriel Arcanjo, encerra esta oração anunciando sobre cada pessoa
que participou desta corrente, um tempo de graças que está chegando. Um tempo em que respostas que foram pedidas com lágrimas serão recebidas com alegria. Um tempo em que portas que estavam fechadas vão se abrir uma após a outra. Um tempo em que os testemunhos vão se acumular e vão fortalecer não apenas esta família, mas todos ao redor que vão ouvir e se animar a também confiar e também orar. Anuncia que o melhor ainda está por vir, que os planos de Deus para esta família são maiores do que qualquer sofrimento que ela atravessou, que o futuro que está sendo preparado no invisível vai surpreender quando finalmente se manifestar. Que esta família carregue desta oração não apenas palavras, mas uma certeza profunda de que foi ouvida. Que carregue a consciência de que 3 arcanjos poderosos foram invocados em seu favor e que essa intercessão tem peso real diante de Deus. Que carregue a paz de quem entregou o que era pesado demais para carregar sozinho e encontrou no céu quem está disposto a lutar junto. São Miguel Arcanjo, defendei esta família em todo combate. São Rafael Arcanjo, curai e restaurai cada área que precisa de renovação. São Gabriel Arcanjo, anunciai sempre esperança e abri os caminhos que precisam ser abertos. Que esta família permaneça para sempre sob a proteção poderosa dos santos arcanjos do Senhor. Se esta oração tocou seu coração, curta, compartilhe com alguém que precise ouvir. Inscreva-se no canal Jornada da Fé e considere se tornar membro, faça parte desta corrente que cresce a cada dia. Que Deus abençoe você e toda a sua família.